Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos para a mensagem. Pedir para os irmãos abrirem lá em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nós vamos fazer mais uma palavra de oração. Nós vamos, então, depois dar continuidade. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este culto. Essa mensagem está se iniciando, meu Deus. Que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um aqui, Senhor, da sua igreja, a fim de nós entendermos, meu Deus, e nos edificarmos com a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar comigo, que eu não deixe as minhas falhas, meu Deus, atrapalhar a exposição da tua palavra, que é santa, Senhor, e fale somente a sua verdade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te faço essa oração. Amém. Amém. Bom, irmãos, esse texto aqui de Jeremias é um texto bastante conhecido, né? Pelo menos no nosso meio é um texto bastante conhecido, onde ele fala acerca do nosso coração do homem, né? E fala do coração do homem de uma forma negativa. Jeremias, ele queria mostrar isso para Judá, né? Para aquele povo. Nós vemos no começo do versículo do capítulo 17, versículo 1, diz assim: o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Então nós vemos que Judá havia pecado contra Deus. Judá havia se distanciado de Deus. E Jeremias foi levantado por Deus a fim de profetizar para aquela nação, mostrando, apontando o pecado daquela nação e as consequências que aquele pecado traria para a nação. Continuando o capítulo, no versículo 5, ele faz uma comparação sobre aquelas pessoas que seguem o próprio coração e as pessoas que seguem a vontade de Deus. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Era isso que Judá havia feito. Ele tinha pecado contra Deus, eles tinham, então, confiado no homem, né? Como fala no final do versículo 5, né? Aparta o seu coração do Senhor. Eles apartaram o coração deles do Senhor. E nós vemos que a consequência de pessoas que fazem isso, que pecam contra o Senhor, é tragédia, é terrível. Por outro lado, ele fala no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar o fruto. Então Jeremias ele coloca aqui em comparação o caminho daquele que vai seguir o próprio coração e o caminho daquele que se atenta à vontade do Senhor. Nós vemos que são caminhos distintos, com consequências distintas. E aí no versículo 9 ele entra no nosso texto base de hoje, explicando por que essa diferença. Por que o homem que confia no homem e que aparta seu coração do Senhor, por que as consequências são ruins? E ele fala no versículo 9, porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Então, Jeremias queria mostrar para aqueles homens que aquilo que eles cometeram foi porque eles tinham um coração perverso. Que as consequências que eles sofreriam era porque eles tinham um coração perverso. E o problema aqui não é somente ter um coração perverso, porque todos nós temos um coração perverso.
Mas o problema foi confiar nesse coração perverso. A palavra de Deus, ela nos exorta a confiar em Deus, porque Deus conhece o nosso coração. E é Deus que endireita os nossos caminhos. No versículo 10, ele fala: Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Isto é para dar cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nós devemos, irmãos, nos atentarmos para a palavra de Deus e jamais nos atentarmos para o nosso coração, porque ele é enganoso, perverso. Em algumas outras traduções fala que ele é desesperadamente mau. Nós precisamos, como cristãos, pessoas que conhecem o verdadeiro evangelho, pessoas que foram transformadas por Cristo, olhar para as Escrituras, conseguir enxergar a malignidade do nosso pecado, do nosso coração, olhar para nossas vidas, conseguir observar os momentos em que nós pecamos e mudar isso, fazer aquilo que Jeremias fala aqui, né? Se atentar para o Senhor. Davi tem os Salmos, não lembro exatamente agora de cabeça qual que é os Salmos, mas Davi, ele entendia isso, né? Ele entendia que o coração dele era um coração perverso, era um coração ruim. E aí nós temos aqueles Salmos em que ele fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele pede para Deus esquadrinhar o coração dele, a fim de fazer com que ele, se tivesse algum caminho mau, e com certeza tinha, que o Senhor direcionasse ele para o caminho bom. Porque essa é a característica de um verdadeiro cristão. Ele não confia em nada que não seja o Senhor, Jesus Cristo e a sua palavra. Ele rejeita o seu próprio coração, a sua própria vontade. Ele renuncia ao seu próprio coração. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a malignidade do coração do homem. E como isso está influenciando diariamente as nossas vidas, né? E como nós precisamos estar atentos a isso todos os dias. Porque todos nós aqui, né, ou pelo menos a maioria aqui, conhece a Cristo, conhece a palavra de Deus, sabe que somos pecadores e que precisamos de arrependimento e que precisamos fazer a vontade de Deus, ler as Escrituras. Mas quantos de nós estamos todos os dias, antes de tomarmos alguma decisão, antes de fazermos algo, pensamos na malignidade do nosso coração? Pensamos em como somos pecadores. Quantos de nós, no nosso dia a dia, né, quando nós estamos em conversas com outras pessoas, ou quando nós estamos, né, refletindo sobre as coisas da vida, quantos de nós estamos lembrando do quanto nosso coração é ruim, do quanto nosso coração é depravado, apartado do Senhor? Existe hoje uma frase bastante famosa, né, que corre no mundo, infelizmente em algumas igrejas, né, igrejas em aspas, porque se uma igreja tem uma mensagem como essa, não pode ser chamada de igreja, né, pelo menos não uma igreja verdadeira. Mas aquela frase de siga o seu coração. Você tem alguma decisão a ser tomada, ou você, né, quer seguir um rumo na sua vida, e o conselho que muitos dão é: siga o seu coração. Qual é a vontade do seu coração? O que te faz feliz? Siga ela. Faça isso. Isso é uma tragédia. Isso é de fato uma tragédia. E o mundo tem experimentado disso. Tem experimentado as consequências de seguir o próprio coração. Se nós
estudarmos um pouquinho a palavra de Deus, nós vamos ver que quando nós colocamos este conselho em prática, nós destruímos as nossas vidas. Porque é seguindo o nosso próprio coração que acontecem os pecados que muitas vezes cometemos. É seguindo o nosso próprio coração que muitas vezes nós desejamos o mal a alguém ou fazemos o mal a alguém. É seguindo o nosso próprio coração que muitas vezes nós traímos alguém. É assim que acontece o adultério, a fornicação, a idolatria. É seguindo o nosso próprio coração. Quando nós fazemos a nossa própria vontade, nós temos como consequência tragédia nas nossas vidas. Um afastamento de Deus. Nós vimos que Judá fez isso, se afastou do Senhor. Logo Judá, logo o povo que Deus escolheu para poder levar então a mensagem de Deus. Esse povo que conhecia bem as Escrituras, da qual Deus já tinha feito grandes maravilhas no meio deles, esse povo, em determinado momento, deixou de confiar no Senhor e confiou no próprio coração. E nós vimos as consequências disso. Judá caiu na idolatria, na depravação moral, e como consequência, foram destruídos. Nós vamos ver depois que a Babilônia vem, invade, e tudo aquilo que Deus havia prometido que ia fazer com eles, Deus fez. Permitiu que eles fossem humilhados. Tudo isso porque se apartaram do Senhor, porque acharam que estavam seguindo um caminho bom. Só que enganoso é o coração do homem, irmãos. E muitas vezes, realmente, o nosso coração vai colocar diante de nós situações em que nós vamos falar, não, isso aqui é bom, isso aqui é agradável. Mas é só o nosso coração nos enganando. As pessoas que dizem para nós seguirmos o nosso próprio coração são pessoas que não conhecem a Deus e a sua palavra. São pessoas que não conhecem a palavra de Deus e aquilo que ela fala sobre nós. Nós vemos isso até em igrejas, ou pseudo-igrejas, que de forma disfarçada fazem isso, mas eles colocam como sendo feito a vontade de Deus, mas na verdade eles estão fazendo isso daqui, estão seguindo o próprio coração. Muitas igrejas hoje são baseadas totalmente em revelações. Então nós temos revelações, temos sonhos e Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. E o que eles estão fazendo é seguindo a vontade do coração deles, Se você conversar com alguém que pensa desta forma, quando você pergunta, mas como é que você sabe que Deus falou com você? Ah, não, é porque eu senti um desejo muito forte no meu coração, porque eu senti, aquilo ali falou muito forte no meu coração, então eu tenho aquilo ali como a vontade de Deus. Porque você vai ver que nessas igrejas a palavra de Deus não está sendo exposta, não está sendo estudada. Logo, eles não conhecem a palavra de Deus. E não percebem que aquilo que eles estão fazendo é seguir o próprio coração, os próprios desejos. E desta forma desagradam a Deus. E é por isso que o nosso dever, irmãos, enquanto vivos aqui, é pregar o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. O Evangelho que mostra o pecado do homem. Que mostra o estado do coração do homem. Porque as pessoas não conhecem, irmãos. Ou se conhecem, não sabem a gravidade disso. É dever nosso, irmãos, estar mostrando para as pessoas, e também sempre aplicando nas nossas vidas, o quanto nosso coração é ruim. E hoje nós vamos ver aqui como o coração do homem é ruim, e nós vamos ver alguns, desde o começo lá, desde Gênesis,
onde começou essa história, né? Onde o coração do homem se deturpou e o que acontece quando o homem segue o seu próprio coração, né? A gente vai pegar alguns exemplos bíblicos aqui. Nós vamos começar com Adão e Eva, lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ver que o pecado do homem, o pecado entrou no mundo, porque o homem seguiu o seu próprio coração. Gênesis, capítulo 3. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então nós vemos aqui o pecado entrando no mundo. Adão e Eva ali cedendo à tentação da serpente. E nós vimos Eva fazendo nada mais, nada menos que seguindo o seu próprio coração. Né? Porque ela olhou para aquele fruto e falou que aquele fruto ele era desejável, agradável aos olhos. Deus havia falado que elas não deviam comer daquele fruto. Nós temos aí o contraponto ali que Jeremias coloca, né? A vontade de Deus e a vontade do homem. Se eles fizessem a vontade de Deus, não teria tido a consequência que teve. Mas eles preferiram fazer a vontade deles. Aquilo que eles acharam que era agradável aos olhos deles. Então, o pecado entrou no mundo. Gênesis 4, nós temos o primeiro homicídio. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi labrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Nós vimos aqui, então, que tanto Abel como Caim trouxeram uma oferta. Abel, uma oferta conforme o Senhor queria que fosse. Caim, uma oferta conforme ele achou que seria bom. Mas nós vimos, então, que Deus não se atentou para a oferta de Caim. Se atentou à oferta de Abel, porque Abel fez a vontade de Deus. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel, e o matou. Então nós vemos aqui que o fato de Caim não ter feito a vontade de Deus no começo dessa história aqui, e de Deus então não ter se atentado à oferta de Caim, nós vimos a consequência que isso trouxe. Né? Caim pecou. Caim matou seu irmão. Ele poderia ter feito diferente se ele fizesse a vontade de Deus. Né? Versículo 7, Deus é bem claro. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se ele tivesse feito aquilo que é agradável ao Senhor,
não teria acontecido isso. Mas um exemplo nas Escrituras de alguém que seguiu seu próprio coração, de vez de seguir a vontade de Deus. Vamos abrir agora em Gênesis capítulo 6, e nós vamos ver o que acontece quando o que aconteceu quando o homem passou a simplesmente rejeitar a Deus de todas as formas e seguir somente seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O homem passou a seguir o seu próprio coração. Começou a rejeitar Deus de todas as formas. O versículo 5 fala que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E nós vimos que a consequência disso foi o dilúvio. Deus destruiu toda a humanidade, preservou os seus servos e destruiu toda a humanidade. Consequência de nós seguirmos o nosso próprio coração, irmãos, é a morte, né? Depois nós sabemos que Deus recomeçou, né? Com Noé ali, Noé recomeçou a multiplicação da humanidade. E nós vamos agora lá para o capítulo 18. Gênesis capítulo 18. E nós vamos ver uma cidade que também seguiu o próprio coração e rejeitou a vontade do Senhor. Capítulo 18, versículo 17. Diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então nós vemos aqui, no versículo 20, que Deus fala: porquanto o seu pecado se tem agravado muito, acerca de Sodoma e Gomorra. Mais uma nação que seguiu o próprio coração e foi destruída depois. Nós vimos que Deus tira Ló daquela cidade e destrói aquela nação. Então nós vemos já no princípio de todas as coisas, no princípio da humanidade, as consequências de se seguir o próprio coração. Citei aqui as duas primeiras histórias, de Adão e Eva, Caim e Abel, depois, de forma mais geral, a humanidade e Sodoma e Gomorra, mas nesse meio tempo nós tivemos também outros homens que terminaram seguindo o próprio coração, de vez da vontade de Deus. Nós vimos Abraão pecando, nós vimos o próprio Ló pecando, nós vimos Noé também cometendo pecado, os filhos de Noé. Então, irmãos, a palavra de Deus, desde o início, ela é bem clara acerca do quanto nosso coração é maligno, do quanto nós somos ruins. Talvez nós estamos olhando aqui para esses textos, nós pensemos que são textos muito distantes da nossa realidade agora, Lá no início da humanidade, em outros povos, talvez, falando aqui de Sodoma e Gomorra e da humanidade, que foi destruída pelo dilúvio, pessoas que não eram crentes, não conheciam o Senhor, não serviam ao Senhor,
E talvez nós achamos que esta mensagem do coração maligno seja somente para quem não conhece a Deus, né? Talvez eu conheça a Cristo, então eu não preciso me preocupar tanto com isso. Mas nós vamos ver agora alguns exemplos de crentes, de pessoas que, né, são até que exaltadas nas Escrituras por ser pessoas sábias, por ser pessoas fiéis, mas que também não se atentaram para o próprio coração em determinado momento da vida e sofreram as consequências. Nós vamos ver 3 exemplos. O primeiro deles vai ser lá em 1 Reis, capítulo 4. Primeira Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 29 ao versículo 34. 1 Reis, capítulo 4, 29 e 34. Nós vamos falar aqui de Salomão. Nós vamos primeiro ver o que a Bíblia fala sobre Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraita e Emã, e Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Nós vemos aqui um homem, né, sendo elogiado aqui nas Escrituras, porque Deus deu a Salomão muita sabedoria. Nós vemos aqui que a sabedoria dele, né, era maior do que de qualquer um que existia. E talvez nós pensemos que um homem tão sábio como esse não precisa tomar tanto cuidado com seu próprio coração, né? Um homem tão sábio como Salomão, como as Escrituras falam aqui, não precisa talvez tomar, não seja um homem tão ruim assim no seu coração. E se ele é sábio desta forma, dificilmente ele vai dar ouvido ao seu coração, né? Mas agora nós vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 11, e nós vamos ver o que o homem mais sábio fez. 1 Reis, capítulo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha centenas de mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Até aqui tá bom, irmãos. Até aqui nós vimos suficientemente o que Salomão fez. O homem que, alguns capítulos atrás, nós vimos que era o homem mais sábio que tinha, perverteu seu coração. Isso mostra que não existe sabedoria neste mundo, irmãos, que possa ser suficiente para que nós não nos atentemos para a malignidade do nosso coração. O homem mais sábio do mundo se voltou contra Deus. Nós temos aqui Provérbios, né, que foi escrito por Salomão, e a gente lê Provérbios e a gente fala, que maravilha aqueles conselhos, né? Quem escreveu aqueles conselhos se desviou do Senhor.
deu ouvido ao seu próprio coração. Nós vamos ler lá em Eclesiastes, nós vamos ver que Salomão ele deu, né, margem para todos os prazeres que ele poderia dar. Experimentou de tudo que aquilo que ele sentiu que devia experimentar. Nós estamos falando do homem mais sábio do mundo, meus irmãos. Segundo, nós vamos falar agora sobre Davi. Nós vamos abrir lá em Atos, capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22. A gente está vendo aqui Paulo pregando, falando para aqueles homens, contando, né, um pouco da história de Israel para aqueles homens. E ele diz assim no versículo 22, e quando este foi retirado, no caso Saul, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Todos nós ouvimos aqui que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Que honra é poder ser lembrado desta forma nas Escrituras. E talvez nós olhemos para um homem segundo o coração de Deus e pensemos, esse homem não tem tanto que se preocupar com o seu próprio coração. Né? Porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Completamente oposto daquilo que nós estamos falando do coração enganoso, né? Mas nós vamos abrir lá em Salmo 51. E nós vamos ver que até o homem segundo o coração de Deus, quando ouviu o próprio coração, pecou contra o Senhor. Salmo 51. Aqui é Davi clamando ao Senhor após seu pecado. E diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Versículo 10 é um versículo interessante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem está falando isso é Davi, o próprio homem que o apóstolo Paulo, lá em Atos, falou que era um homem segundo o coração de Deus. Que Deus fala, né, acerca dele. Um homem segundo o coração de Deus. Esse homem está diante do Senhor, após pecar, clamando por misericórdia e pedindo para que Deus, então, crie nele um coração puro. Porque Davi foi enganado pelo seu próprio coração. Então nós vimos que o homem mais sábio, o homem segundo o coração de Deus, são homens que, em determinado momento da vida, foram enganados pelo próprio coração. E se homens que são tão elogiados nas Escrituras, né, ou são colocados como homens agradáveis ao Senhor, cometeram tais pecados por terem ouvido o próprio coração, quanto mais nós, irmãos, que garanto que não temos metade da sabedoria que Salomão tinha. E que talvez tenhamos muita dificuldade
e ser homens segundo o coração de Deus, como Davi era. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e não deixarmos o nosso coração nos enganar. Por último, eu quero ir para o Novo Testamento. Nós vamos falar de Pedro. Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 33. Diz assim: E ele lhe disse, Pedro no caso, né? Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Responderam nada. E aí continua o texto, né? Acho que o texto de Mateus é um pouquinho mais detalhado, mas ele está aqui certo, né? Então, nós vimos que Pedro ele faz uma afirmação para Jesus, né? Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro falou isso com confiança. Nós tivemos a pregação do Plínio na semana passada e, né, como o irmão falou para a gente, Pedro, acredito eu, que foi bastante sincero nisso aqui que ele estava falando. E Pedro ele tinha certeza que conhecia o seu próprio coração. Ele achava que aquilo ali estava no coração dele mesmo e ele falou com muita convicção. Mas vamos ler agora a partir do versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Nós vimos aquele homem que tinha convicção de que estaria a todo instante com o Senhor. Descobrindo que o coração dele era um pouco enganoso, né? Descobrindo que ele não conhecia o coração dele como achava que conhecia. E muitas vezes, irmãos, é assim nas nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que conhecemos o nosso coração. Mas nos momentos de dificuldade, nos momentos que nós devemos provar aquilo que nós achamos que conhecemos, nós descobrimos que nós não conhecemos o nosso coração como devíamos e que fomos enganados por ele. Então nós precisamos estar atentos todo o tempo, porque o homem mais sábio, um homem segundo o coração de Deus, um dos apóstolos mais importantes que tivemos, foram homens que foram enganados pelo próprio coração e pecaram contra o Senhor. Que nós não cometemos o mesmo erro. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus a fim de conhecermos cada vez mais a Deus, quem é Deus, a santidade de Deus, porque cada vez mais nós conhecendo a santidade de Deus, seus atributos, nós nos conhecemos. Sabemos o quanto somos miseráveis e o quanto nosso coração é enganoso. Podemos ter certeza que Satanás está ao derredor procurando a quem possa tragar. E Satanás sabe muito bem como é o nosso coração. Ele sabe muito bem o quanto nosso coração é enganoso. Que nós não pratiquemos aquilo que desagrada o Senhor. Caiamos na cilada do inimigo. Não sejamos enganados pelo nosso próprio coração. Amém?